Hideo Yamamoto é um mangaka famoso por escrever obras que são aclamadas por todos. Por exemplo, Homúnculos, escrito por ele, é uma história que apresenta uma pegada mais psicológica, mostrando traumas e também fazendo diversas críticas, além de mostrar um conteúdo sensível e delicado. Mas sabe, Homúnculos não foi a primeira obra de Hideo que ele fez nessa pegada. Muito antes, ele lançou um mangá que já começava a apresentar esses temas, Ichi the Killer, que é aquela famosa história sobre a máfia japonesa, mais especificamente a Yakuza. E aqui a gente acompanha o Ichi, que se revela uma máquina de matar com diversos problemas mentais. E ele tá caçando essa galera da Yakuza. É óbvio que o mangá possui diversos personagens interessantes. Eu comecei a ler esse mangá há pouco tempo, mas eu queria compartilhar que é muito interessante como ele consegue diferenciar cada personagem um do outro. Cada um tem as suas características. E quando você olha um personagem de longe, você já sabe quem que é. Mas enfim, não é do mangá que eu quero falar aqui, e sim da adaptação em live action feita em 2001. A adaptação essa que acabou virando um dos filmes mais violentos já feitos. Você já parou pra pensar o que acontece quando a gente une em um filme um diretor controverso e famoso por suas produções ultra violentas e um mangá completamente doentio? Bem, Ichi the Killer é essa resposta. Dirigido por Takashi Miike e baseado na obra de Hideo, surgiu esse live action. E eu sei a fama que geralmente esse tipo de produção tem, ela é muito mal vista, porém, sendo sincero, essa adaptação é muito boa. Tão boa que muitas vezes essa adaptação é mais famosa que o material original. Óbvio que o gore que você encontra nele ajuda muito essa fama do filme. Pô, um dos filmes mais violentos que tem não é um título que não chama atenção. Então eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Aqui, assim como no material original, a gente acompanha vários pontos de vista. No começo mesmo, a gente acompanha a gangue Anjo, uma famosa atuante da Yakuza. Eles tiveram o seu chefe misteriosamente desaparecido. Alguns até acreditam que ele teria fugido. E é nesse momento que entra o personagem que rouba a cena do filme, Kakihara. Eu sei que muita gente antes de ler a obra acaba achando que ele é o Ichi the Killer, até porque se você pesquisar Ichi the Killer no Google, é o Kakihara que vai aparecer e não o Ichi. Mas tudo bem, Ichi e Kakihara são personagens diferentes. Bem, voltando, o Kakihara na verdade acha que o chefe dele foi sequestrado e tá tentando achar ele a qualquer custo. E conforme a gente vai seguindo essa busca junto com o Kakihara, a gente acaba percebendo que a violência dele e a obsessão pelo chefe na realidade mostram duas características muito importantes no enredo desse filme. Tanto no mangá quanto no live action, a gente tem que sadismo e trauma geram violência. Kakihara é um gangster masoquista. Ele acaba causando a violência que ele não consegue achar pra ele mesmo. Diversas vezes a gente vê esse lado mais masoquista dele. Por exemplo, em uma cena em que ele tá torturando uma pessoa, mais pra frente ele acaba descobrindo que essa pessoa em questão não tinha nada a ver com o desaparecimento do chefe e pra se redimir, ele acaba cortando a própria língua e entregando pra pessoa que ele queria se desculpar. Seguindo o filme, a gente descobre que o chefe, na verdade, já estava morto. E depois que o Kakihara descobre isso, ele fica ainda mais inquieto. Porque a partir desse momento, a gente vai acompanhar o Kakihara meio que, entre aspas, um estágio de luto. A gente acaba vendo ele procurar alguém pra causar dor a ele. Ele era aficionado no chefe, porque o chefe era o único que conseguia causar a violência que o Kakihara tanto desejava. Tanto que a gente tem uma cena em que o Kakihara tá apanhando de uma menina e ele acaba se decepcionando porque ele não tá sentindo a dor que ele queria. Ela não conseguia causar aquilo que o chefe causava nele. E é isso que deixa esse personagem tão inquieto. Fora que a aparência do Kakihara é um caso à parte. Essa boca cortada, essas cicatrizes, piercings. No mangá ele não tem esse cabelo loiro, mas sinceramente eu acho o visual do filme muito mais da hora e muito mais icônico. Mesmo no mangá sendo bem forte, né? Quando você olha uma pessoa assim, é muito difícil você esquecer aquele personagem. O Asano tá muito bem nesse papel.
papel. Eu acredito que o Kakihara, na verdade, é um personagem muito importante, porque como ele vem antes do Coringa do Heath Ledger, é meio legal de pensar que o Heath Ledger acabou se inspirando no Kakihara. Mas até então, isso aqui é só a minha opinião. Se alguém souber se isso é realmente verdade, eu ficaria muito feliz que deixasse no comentário, e eu também ficaria muito feliz de ver que isso aí é verdade, porque isso é muito da hora. Lembra que eu falei que a narrativa vai alternando as perspectivas? Tá na hora de falar da perspectiva do It, The Killer. O It, ele é um menino que tá provavelmente na faixa de uns 20 anos, que junto com um senhor chamado Didi, eles estão tentando organizar um plano pra matar toda a Yakuza. E é justamente com o It que as coisas acabam ficando muito estranhas. Se você chegar aí atrás do filme ou ler o mangá, você vai acabar percebendo que o It, ele mata sempre chorando. Ele tá chorando porque quando ele vai matar alguém, ele meio que entra num estado de flashback. Ele começa a lembrar do tempo que ele era mais fraco e sofria bullying, abusos e diversas outras coisas. Tanto que a gente tem diversos flashbacks com um tratamento de imagem muito diferente do padrão pra realçar essa ideia de flashback. Ele meio que vai descontando seus traumas nessas mortes da Yakuza. Por exemplo, quando ele encontra uma menina que um cara tá forçando ela a fazer alguma coisa, ele acaba lembrando da mesma situação que aconteceu no colégio dele e ele não fez nada pra ajudar. E é assim que a cabeça dele funciona. Aproveitando que eu tô falando das mortes do filme, elas são muito brutais. Aqui a gente tem diversos membros sendo cortados fora. A gente tem assuntos muito pesados que eu vou tentar não falar nesse vídeo aqui pra não deixar alguém desconfortável, embora eu devo ter colocado um aviso no começo do vídeo. Pra você ter uma ideia, a gente chega a cenas que corpos são cortados no meio, ou o Kakihara, ele tira os piercings que ele tem na boca, o cara vai dar um soco e ele acaba comendo toda a mão do cara. Bem, não exatamente a mão, mas a carne da mão dele. É uma cena muito doida. Infelizmente, eu já vou adiantar que o CGI desse filme não envelheceu bem. Essas cenas em questão, que são muito surreais, acabou ficando meio tosco, embora tudo que é feito em efeito prático tenha envelhecido que nem vinho. É maravilhoso. Tem uma cena de tortura que é só efeito prático e aquela cena é impressionante até hoje. E vai ficar sendo impressionante pra sempre, porque aquela cena é efeito prático. E efeito prático é muito foda. Tá, mas e aí? Por que essa parte psicológica do It é tão importante? Porque é aí que um dos plots do filme entra. Na real, é que mais pra frente a gente descobre que o Didi, aquele senhor que acaba organizando um plano contra a Yakuza, implantou essas informações na memória do It. Logo, todos esses traumas que ele teve, na verdade, nunca existiram. E isso dá pro Didi uma manipulação de 100% em cima do moleque. Eu não quero defender o It também, falando que é tudo manipulação. Ele tem diversos outros problemas que não tem nada a ver com esse trauma, ou reações que ele tem por essa manipulação que não são muito legais. E é óbvio que o mangá consegue trabalhar muito melhor esses personagens, até pelo tempo que ele tem, né? O filme, na sua versão estendida, tem 2 horas, que foi a que eu assisti, mas mesmo nessas 2 horas, na minha opinião, as revelações dessa manipulação que ele tem sobre o It são meio corridas. O físico do Didi, na verdade, né, quando ele se revela lá ser maromba, os caralho é 4 pra matar os caras do Yakuza, sei lá, eu achei meio cômico pra uma cena ali que tava extremo gore praticamente, uma perseguição. A gente tem uma cena que o Didi, ele acaba chamando uma mulher pra meio que encenar, tipo, convencer o It que aquele flashback é real. Então ela fala, eu sou a menina do colégio, que aconteceu tal coisa, e você não me ajudou, mas agora eu quero que você me ajude, sei lá o quê. Eu não quero dar spoiler, mas digamos que dessa conversa que ela tem com o It, ela não volta inteira pra casa. E esse é o plot do filme. Conforme o It vai matando as pessoas, o seu nome de assassino vai ficando cada vez mais temido, porque ele acaba sendo conhecido por essas mortes extremas. Ele usa meio que uma roupa que por algum motivo me lembra uma tartaruga, e ele tem uma lâmina no sapato dele, e é com essa lâmina que ele parte os caras no meio. Ele sai cortando garganta, corpo no meio e assim vai. E quando você tem um cara fazendo mortes extremamente dolorosas e um cara querendo ter uma dor extremamente dolorosa, que é o caso do Kakihara, você tem aquela famosa perseguição de gato e rato. Então é isso que vai girar o filme. O Kakihara buscando o It, fora que o It tá matando a galera dele. Então faz ainda mais sentido ele ir atrás dele. Durante o filme, o It acaba conhecendo outra galera, ele meio que acaba conhecendo um cara da gangue do Kakihara, que volta no final. E é bem no fim do filme que as coisas começam a ficar mais abstratas. O
o embate final meio que é o It contra esse amigo que ele acaba conhecendo, e aqui a gente tem muito sangue. A gente tem provavelmente um trauma que foi deixado em uma criança, e a gente tem o Kakihara lutando pro It levantar do chão, porque o It tinha levado um tiro na perna, e o Kakihara tá doido pra morrer pro It. E ele não quer que o It desista de lutar, e é uma cena bizarra, porque o It tá chorando no chão e o Kakihara quer lutar até morrer. Depois disso, o Kakihara meio que desiste do It, fala que se foda, não aguenta mais ele chorando e fura os tímpanos dele. E a partir daí eu não vou falar, porque como o final é em aberto, eu acho legal você ir lá e ver o filme. Óbvio, se isso não te deixar desconfortável nem nada. É um filme que tem diversas, mas diversas cenas memoráveis. Eu acho que ele é 100% memorável. Eu mesmo tenho muita dificuldade com nomes, e aqui eu lembro o nome de todo mundo. Eu sei que pode ser um pouco difícil de achar ele, mas vai por mim, vai atrás, porque vale muito a pena. Você vai acabar vendo uma das obras mais sangrentas de 2001, talvez. Mas, brincadeiras à parte, o saldo é muito positivo. É um filme mais cult, mas pra mim um clássico. Eu veria esse filme repetidas vezes sem enjoar. O Kakihara, ele rouba a cena. Toda vez que ele aparece, é uma cena boa. Ele tem um desenvolvimento muito bom. Eu diria que o Kakihara é o Coringa dessa obra. E se você não gosta muito de live action, saiba que o It the Killer também tem um anime, e eu acredito que esse anime tenha sido compilado em um filme. Então, se você achar melhor a animação, óbvio que a animação tem as vantagens de ser um anime, então é legal ir atrás também, porque não tem como ver essa obra e esquecer. E eu amo obras que o psicológico é muito bem explorado, e a forma que é trabalhada todo esse psicológico do It é muito foda. Do começo até quase no final é uma obra bem linear, então não tem muito aquelas coisas de ficar subentendido que nem no final. Então eu acho que é uma obra muito mais fácil de ser engolida do que Homúnculos. Eu pretendo fazer um vídeo de Homúnculos mais pra frente, assim como Boa Noite Pum Pum, porque são obras que eu gosto muito. Homúnculos, meu Deus, eu nem sei como que eu vou escrever um roteiro, porque de It já tem toda essa parada psicológica e já tá assim, eu tô dando mais a minha opinião. Bem, todos os créditos e referências que eu usei pra fazer esse vídeo estão na descrição, e muito obrigado pela atenção.